Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Hoje é domingo, dia 28 de junho. Estamos começando mais uma live e hoje tem um convidado muito especial. O meu amigo evangelista Noradi Evangelista. Vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o papel do tesoureiro na administração eclesiástica. Essa série de lives que nós estamos promovendo é um oferecimento do nosso Instituto Etnos. Já quero cumprimentar aqui, PG_Germano. Deus abençoe, são bem-vindos. Nós estamos aguardando aí a entrada do meu convidado, que é o irmão Noradi Evangelista, da Assembleia de Deus, Missão da cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. Acabou de entrar aí o irmão da Sanheve Santana. Ô, glória! Irmão Noradi já entrou. Irmão Noradi, vou mandar agora um convite. Vou mandar o convite para o senhor. O senhor está recebendo o convite. Aceite que o Instagram vai dividir a tela e nós vamos começar a nossa live. Acertou, centralizou. Isso. Me ouve bem? Ouço muito bem. Você Paz do está Senhor. Pastor? Sim, te ouço bem. Que bom, que bom. Paz do Senhor. A soberana paz do Senhor, pastor Éder. Tudo bem contigo? Tudo bem. Opa! Meu querido, deu um piripaque aqui no celular. Deu. Esse celular é pentecostal, pastor. Mas eu não sou muito do pulo do reteté, não, viu? Mas tudo bem, eu concordo com o senhor. O celular é pentecostal. Eu peço desculpas aí dessa tremida que deu aí. Dinei entrou, Deus abençoe. Alexandra, Deus abençoe, acabou de entrar também. Eu estou recebendo aqui o meu convidado de honra, o evangelista Noradi Evangelista. É isso mesmo, 2 vezes evangelista. No 2 cargo vezes. ministerial e no sobrenome. Perfeito. Olha só, tá vendo? Bênção dobrada, né, pastor? Dobrada, a bênção dobrada. Deixa eu clicar aqui no cronômetro do Instagram para ver quantos minutos. Porque o Instagram, quando a gente faz a live, irmão Dardi, o Instagram ele fornece um cronômetro para quem abre a live e cronometra 60 minutos. Então a gente vai ter 60 minutos menos 3 minutos que já passou. 3 E hoje, já queridos internautas, o evangelista Noradi, acabou de entrar o Michael, o Alrido, isso, Deus abençoe, Márcia, o pessoal está entrando, Deus abençoe. O senhor viu como é que eu estou protegido aqui? Mas olha, se fizer frio em Curitiba, fica difícil aí então, hein, pastor? Não, tá frio em Curitiba, o Lucas Evangelista acabou de entrar, Deus abençoe, só que é o seguinte, tá frio, mas o frio que tá para chegar nessa semana em Curitiba, olha quantos graus. Ah, sim, aí. E quantos graus está agora? Agora deve estar uns 9 graus, mais ou menos isso. 9 graus. Tá frio. Mas para quarta-feira a previsão 3 graus na gelada capital de Curitiba. Olha, eu tô te mandando agora um abração do meu pastor presidente. Eu conversei com ele hoje à tarde, pastor Dr. Davi Secundo de Souza, que preside o Campo do Cajuru em Curitiba, e preside também a Convenção do Estado do Paraná. De Santo André, Olga, Deus abençoe, a paz, bem-vinda. Márcia também, Deus abençoe, bem-vinda. Aqui é o seguinte, nós vamos conversando contigo e vamos interagindo com os internautas. Gevilapa também entrou, Deus abençoe. Então, o pastor Davi mandou te mandar um abração e mandou também te entregar um abraço para o senhor transmitir
seu pastor Isaías Cardoso dos Santos, que preside o campo da Assembleia de Deus, Ministério Missão, na linda cidade de Foz do Iguaçu. Então, o recado que eu tinha que dar já está entregue em nome do meu pastor presidente, viu? Amém. Deixa nosso cristocêntrico abraço aí ao nosso bispo, nosso chefe, pastor Davi Secundo, um homem de Deus, sua muito digna esposa, pastora Raquel, essa família que tanto nos enobreceu e nos enobrece como amigos e como filhos também, né? Pois tivemos a grata oportunidade de servi-los aqui em Foz do Iguaçu como obreiro dele, né, como servo dele, e que muitos nos deixou com ensinamentos que realmente nortearam o nosso ministério. Queridos internautas, oi? Pois não, pode concluir. Esse nosso presidente é um homem de muito valor. Muito valor. Pastor Davi, nosso abraço aí, companheiro. Você está demorando a retornar a Foz do Iguaçu, viu, pastor Davi? Você passeava mais aqui ultimamente, né? Ele está com uma agenda apertada hoje, mas ele disse que se der um tempinho, ele vai entrar aqui na live para dar um ok. Ok, maravilha. Também agora entrou Arkitai Zaev, me perdoe se eu estiver pronunciando errado. São todos bem-vindos. É o seguinte, pessoal, quem está entrando agora, se vocês quiserem convidar os seus amigos do Instagram para participar da live, no rodapé do Instagram tem um aviãozinho. O senhor está vendo o aviãozinho aí? Estamos vendo. Se você clica no aviãozinho, é o direct do Instagram, que você entra na sua rede de amigos do Instagram e convida eles para participarem da live conosco. Então, os irmãos, se desejarem convidar os seus colegas, amigos desta rede social, que é o Instagram, ok? São bem-vindos. Tá escrevendo aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Oi, eu sou a Thaís Evangelista. É porventura familiar, parente do senhor pelo sobrenome? Olha, para ser mais exato, é a 1/3, é a filha mais velha. O senhor tem quantos filhos? 3 filhas. E eu tenho 3 filhos. 3 filhos, olha só. É antagônico a situação aí, né? Os meus filhos São Lucas, São Mateus e São Tiago. Olha só que bênção. O Tiaguinho Cardoso de Foz está dizendo, vamos convidar todos. Legal, Tiaguinho, me ajude aí. Também entrou a missionária Leila Santos, que é minha esposa, hein? A Leila aí é minha esposa. Leila. Um abraço para a missionária Leila. Benção Alan Carlos da Silva está cumprimentando a gente. Graça e paz. Ok. Alan Carlos da Silva, Deus abençoe. São bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. É o seguinte. Tá uma luta hoje meu celular, hein? Tá vendo? Deixa eu ver se não mexe mais. Vamos aí. É o seguinte, irmãos, eu convidei o evangelista Noradi para a gente falar sobre a função do tesoureiro na administração eclesiástica. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito do tema, eu quero perguntar para o senhor como é que está a questão em Foz do Iguaçu no que diz respeito à pandemia, isolamento social e essa questão do coronavírus. Olha, pastor, nós já tivemos em dias melhores aqui em Foz do Iguaçu, né? Nas últimas semanas, os casos, eles proliferaram, né? E hoje, por exemplo, nas últimas 24 horas, tivemos 82 casos confirmados, né? E a média estava sendo 40, 50 nos últimos dias. Nós ficamos aí praticamente 60 dias com 100 e poucos infectados, né? E 3 mortes, e nos últimos dias expandiu-se muito. Apesar que nós estamos tendo alguns lockdowns aqui em alguns bairros totalmente fechados, né, com toque de recolher a partir das 19 horas, né, e durante o dia só sai quem está trabalhando e volta, com o fechamento do comércio, mas embora seja
os casos estão aumentando bem e está nos preocupando realmente, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos muitas das nossas igrejas que não foram abertas para o culto, tanto na parte de manhã, escola bíblica, e à noite também. Então, aqui, para o senhor ter uma ideia, nós estávamos com menos de 200 casos e nos últimos 20 dias já pulou. Hoje, nós temos 672 casos confirmados, né? 9 mortos, nós tínhamos 3 só, 9 mortos e 371 curados, né? Então, desse nós temos em tratamento aí uma boa parte de nosso pessoal aqui em Foz do Iguaçu. Para uma cidade de 250 mil habitantes, né? Em torno disso. Então, elevou-se aí um número grande nos últimos dias. Então, os cuidados aqui agora estão sendo bem apertados. É um momento aí de bastante apreensão da população, né? Porque muito tempo nós estivemos bem controlados, mas nos últimos dias, infelizmente, a situação agravou-se aqui. Acabou de entrar a Hilda Bristo, bem-vinda. Juliana Granel, Edson e Neide. O Edson aí é o pastor Edson, meu amigo, de São Paulo, capital, Zona Leste, um bairro muito famoso chamado Nova York. É um pastor paulista que dirige a igreja no bairro Vila Nova York, ou New York, como queiram chamar. E a irmã Neide, sua esposa, missionária, advogada, um casal muito querido, a quem tenho um apreço muito grande. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos então tocar o barco, Evangelista Noradi, porque já estamos com 12 minutos correndo aqui da nossa live. Quem entrou agora e perdeu o início, fica tranquilo que eu vou deixar a live gravada no meu Instagram e vou mandar o link da gravação aos cuidados do Evangelista Noradi. E ele tem liberdade para depois fazer também o compartilhamento do link nas suas redes sociais, seus contatos. Ok, servo de Deus? Amém. Pastor Edson mandou um glória ali, ó. Glória a Deus pelas vossas vidas, meu pastor. É o seguinte, queridos, o tema hoje é um assunto sobre tesouraria, a função do tesoureiro na administração eclesiástica. Mas nesse momento eu vou pedir para em 5 minutinhos, o evangelista Noradi se apresentar para os irmãos, dizendo como foi a sua conversão em Cristo Jesus e a sua caminhada desde a conversão até o exato momento que o senhor está aí exercendo as suas atividades na obra do Senhor. Eu sei que a sua história, o seu testemunho é muito bonito, é edificante, impactante e leva longo tempo. Mas no Instagram deu 60 minutos, eles cortam. Então eu preciso que o senhor, em 5 minutos, faça o resumo da sua conversão. Mas amém. Vamos aqui fazer um breve relato, então, né? E uma outra oportunidade a gente, se assim Deus permitir, contaremos nosso testemunho na íntegra mesmo, né? Mas aceitamos a Jesus em 1993, né? E foi uma situação bastante difícil da nossa vida, e ao qual eu trabalhava na área de informática em Cidade Leste, aqui no Paraguai, né? E nós tivemos uma complicação bastante grande em virtude de pessoas que estavam ao nosso derredor e nos colocaram diante de uma situação que nos levou a ficar presos numa delegacia aqui de Cidade Leste, né? E diante disso as coisas pareciam assim um pouco corriqueiras, normais, né? Mas enfim a situação se agravou bastante, né? E no meio desta grande adversidade, né? Nós tivemos uma visita de um pastor
E nessa visita, era um domingo à tarde, dia 4 de setembro de 1993, e nesse dia ele me fez um convite, né? E esse convite dizia: olha, estamos aqui, vamos fazer uma oração por você, a pedido da sua família, mas eu não posso sair sem antes dizer se você queira, se você desejaria aceitar Jesus, né? E nós, como temos uma tradição forte católica, né, em nosso coração, nós dizíamos que nós negaríamos a Jesus, né? Então, só para complementar, eu tinha visitado uma vez um culto evangélico, e nesse culto o pastor falava assim: o Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando, tem uma obra contigo, né? E, e você precisa aceitar Jesus. Aí eu pensei comigo, falei: Senhor, eu acredito que não preciso mudar de religião ou coisas assim para fazer algo para ti. Mas se é comigo essa palavra, então tu vai ter que falar comigo. E dias depois, diante dessa situação, que onde eu me encontrava, foi a primeira vez que eu ouvi nitidamente um chamado do Senhor. Quando o pastor falou para mim: olha, você deseja aceitar Jesus? Aí uma voz, sabe aquela voz que você ouve sem ter ninguém ao seu lado? Uma voz falou no meu ouvido e disse, um dos meus ouvidos disse: é sua última oportunidade. Se você não pode passar sem aceitar-me como teu Salvador. Aí aquela outra voz, isso são coisas assim impressionantes, que é em segundos, né? E uma outra voz no outro lado disse: se você aceitar esse Jesus, veja bem, você vai perder seus amigos, você vai perder as suas festas, você vai perder isso. Começou a apresentar percas, né? Percas. Eu não sabia o que ia ser perca, o que ia ser ganho, né? Mas a voz dizia isso. E daí, em fração de segundos, você tem que definir a sua vida. Você tem que tomar essa decisão. Aí, realmente, eu passei, fez esse silêncio naquele momento. Aí eu pensei: sabe de uma coisa? Eu vou, essa história de amigos, festa, badalações, eu acho que eu vou deixar isso aí para para outros. Eu vou ficar com esse tal de Jesus. Eu falei: sim, pastor, eu aceito Jesus como meu Salvador. E realmente, eu reconheço que se eu tivesse tomado uma outra decisão, ou seguido uma outra voz, eu acho que eu não estaria aqui falando contigo nesse momento, né? Aí depois a gente tem um testemunho que passei por muitas dificuldades lá, foi muito provado, mas Deus estendeu a sua mão tão grandiosa que me mostrou, começou a revelar-me lá dentro. Tive que ficar ainda uma quarentena de dias, menos 39 dias, aonde tive experiências singulares com Deus. Deus provou, começou a provar na minha vida o que Ele era, da forma que Ele age, e nos sustentou, nos livrou, nos cuidou, e, e, e de uma forma milagrosa nos tirou de lá com mão forte mesmo, né? E até então estamos aí servindo ao Senhor. Passei a minha juventude, então, com 21 anos, servindo ao Senhor desde os meus 21 anos, né? Hoje nós estamos, pela misericórdia do Senhor, com 47. E o Senhor nos abençoou com família, filhas, né? E
E aprove a ele estarmos no ministério também desde então, passando pela aquela famosa catedrática, né? Cooperador, diácono, presbitério, evangelista, né? Ao qual fomos consagrados aí na nossa igreja mãe do Cajuru, no ano de 2010, né? O nosso pastor presidente, né? Pastor Davi Secundo, ele tinha acabado de assumir o campo do Cajuru, e nós fomos consagrados aí, fomos abençoados pela mão do nosso bispo aí, pastor Davi II, né? E daí então estamos servindo ao Senhor, né? E até que no campo, passando essa fase de muitas lutas, dificuldades, né? E aprove o Senhor nos levar também a essa função, né? Além de ser obreiro, tendo essa função de tesouraria, né? A gente tinha uma experiência bancária também, né? Que aprendemos muito. Antes de ir para o Paraguai, eu era bancário, trabalhava na parte administrativa, caixas, e assim foi, né? Isso nos abriu um leque muito grande, né? E muita experiência também com os tais numerários, né? E essa experiência a gente procurou agregar aí junto aos nossos pastores que nos incumbiu desse importante negócio que é a tesouraria, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, somos o segundo tesoureiro aqui do campo do pastor Isaías Cardoso dos Santos, né? Ele deixa a saudação aí, estamos aqui sobre a bênção dele, né? Nos autorizou a estar aqui também. Um grande abraço para o nosso pastor Isaías. E estamos junto com ele aqui há alguns anos, somos o segundo tesoureiro de campo e estamos dirigindo uma congregação, uma abençoada congregação no Jardim Panorama, aqui em Foz do Iguaçu, que é o qual um dia espero vê-lo aqui, né, professor Éder? Certamente o nosso bom Deus vai prover esta oportunidade para estarmos aí com o Senhor em Foz do Iguaçu. Acabou de entrar agora a família do pastor Éden, que é o nosso copastor aqui, onde eu estou representando o pastor Davi Secundo, com sua digna esposa, evangelista Rosane, e os seus filhos, cooperador Edinho, e o nosso irmão Eric, carinhosamente chamado Eriquinho. Querido evangelista Moradi, está conosco aí, queridos internautas, falando um pouquinho da sua conversão, e agora nós vamos colocar as pimentas aí para ferver o caldo, porque nós vamos agora entrar nos assuntos pertinentes à função do tesoureiro. O irmão Noradi é um evangelista e também pastor numa congregação da Assembleia de Deus Ministério Missão em Foz do Iguaçu. E o presidente lá é o pastor Isaías Cardoso, filho do saudoso pastor Miguel Cardoso dos Santos, que foi pastor-presidente do Ministério de Madureira, também em Foz do Iguaçu, e também ocupou cargos na mesa diretora da CGADB. Evangelista Noradi, vamos falar então da tesouraria. Vou ler um texto aqui da Bíblia, que está em João capítulo 12, e verso 4 ao 6. Diz assim: Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa. Vou repetir. E tinha a bolsa. E tirava o que ali se lançava. O Senhor Jesus, ele teve 12 discípulos, dos quais temos um aqui em destaque, que foi o Judas Iscariotes, e acabou de entrar agora o meu amigo Josias Isbeluti, que é o pastor vice-presidente do Campo de Madureira, em Jardim Independência, na nossa capital. Pastor Josias Isbeluti, e a sua digna esposa missionária Léa Isbeluti, um abraço fraterno, e transmito meu abraço ao presidente do campo, pastor Jorgino. Bem-vindos. Aí, ó, mandou um grande abraço.
Ah, O irmão evangelista Noradi, o Judas era um tesoureiro problemático, né? Porque o texto diz que ele era ladrão. Como é que você coloca, como é que Jesus ele coloca um tesoureiro que é ladrão? Tem umas coisas assim que a gente fica pensando, né? Mas eu queria que o senhor falasse para nós. Nós não vamos aqui discutir teologicamente, tá? Vamos discutir na prática do dia a dia as funções do tesoureiro e também da tesouraria. Vou ler mais um texto antes de devolver a palavra. É aquele texto que todo mundo conhece, de Malaquias. O texto diz assim, ó: trazei todos os dízimos a uma casa. Essa casa se chama do tesouro, de onde deriva-se o termo tesouraria, tesoureiro. Vou ler um outro texto que está lá em Neemias, capítulo 10, verso 38. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas, quando os levitas recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. O Salomão, quando ele construiu o templo, ele teve um departamento lá que ele construiu, que era a casa do tesouro, que é o texto que Neemias faz menção, é o texto que Malaquias faz menção, e nós temos o caso que eu citei no Novo Testamento, de um tesoureiro problemático que colocava lá a mão na bolsa e tirava o que não era da sua parte, da sua competência, porque o tesoureiro está trabalhando com dinheiro que não é dele, né? É do Senhor, é da obra do Senhor. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus não precisa do dinheiro, mas a obra dele se faz com a manutenção das provisões financeiras coletadas através de dízimos e ofertas. Então, eu quero já perguntar para o nosso irmão evangelista Noradi, que teve já experiência bancária e também é tesoureiro, um dos tesoureiros do campo eclesiástico da Assembleia de Deus Missão em Foz do Iguaçu. O que é a tesouraria, irmão Noradi? Responda para a gente aí em linhas gerais o que significa ser tesoureiro, o que é a tesouraria dentro do contexto das nossas igrejas evangélicas, ou seja, dentro da administração eclesiástica. bom, pastor, a amplitude é bastante grande, né? Um assunto pertinente que mexe com os corações aí de muitos membros obreiros, né? Mas sobre a primeira questão que o pastor alavancou aí, do nosso nobre tesoureiro do Novo Testamento, né? Judas Iscariotes, eu acredito piamente que quem errou aí não foi o Senhor Jesus em tê-lo vocacionado, né? Porque eu acredito muito na oportunidade que Deus em Cristo nos dá para, para nós compreender a, a obra salvífica que Ele tem em nossas vidas. Como Ele chamou não só Judas, mas chamou mais 11 pessoas, e todas repletas de defeitos, Judas foi um que também teve os seus defeitos. Mas ter defeitos não não é, não seria uma imposição de Cristo para não chamar as pessoas à sua obra. Não seria. E Judas, como os outros 11, teve a rica oportunidade de estar com Cristo, dormir com Cristo, ceiar com Cristo, participar dos milagres com Cristo. Ou seja,
ele teve a oportunidade de dormir e acordar com Cristo Jesus. E se isso não foi o suficiente na vida dele para ele se converter ou aprender com Cristo, então ele teve a sua oportunidade e ele lançou fora. E a Bíblia já diz, né, que o principal não é o seu começo, mas sim o seu fim. O seu começo, Pedro teve um começo difícil, né, muito tribuloso, muito intempestuoso. Tiago também teve, né? Paulo, né, outro apóstolo chamado por Cristo, teve o seu início bastante difícil, mas todos terminaram salvos e com o seu ministério garantido nos anais da palavra de Deus. Judas, infelizmente, ele jogou fora esta rica oportunidade que Cristo o concedeu. Embora seja, ele caiu numa dificuldade muito grande, né? Por ser tesoureiro. Mas podia ser qualquer outra situação, ele podia ser pastor, podia ser evangelista, podia ser mestre, né? O coração dele não se voltou ao verdadeiro Cristo que ele esteve com ele durante 3 anos e 6 meses. Né? Então, Cristo podia ser qualquer outra coisa dentro do ministério de Jesus. Ele teria sido reprovado. Aprove a ele estar numa parte onde é de bastante provação, né? Porque a parte financeira realmente requer algumas qualificações e que não nos permite obter erros, né? Nós temos que categoricamente estarmos numa comunhão muito intrínseca com o Senhor, porque senão as dificuldades aparecem, né? Isso nós vamos ver aí durante o nosso debate, né? Mas ele teve a oportunidade, ele jogou fora, desperdiçou. Né? Irmão Donadi, hoje na igreja, vamos deixar um pouquinho o Judas de lado e vamos conversar da igreja agora, do século 21. Hoje, o pastor da igreja está precisando de um tesoureiro. E ele tem lá no hall de membros os crentes que congregam. Quais devem ser, na sua opinião, as qualidades que o pastor deve observar no membro para que o mesmo se torne um candidato efetivo para ser um tesoureiro qualificado? Como é que deve ser a percepção do pastor em procurar as qualidades, ou seja, quais são as qualidades que o pastor deve procurar entre os membros para ele fazer a escolha do tesoureiro? Boa questão, viu, pastor? Eu acho que tem pastores que devem procurar até hoje, né? Tamanha dificuldade que realmente, pastor. Mas eu acredito que na seara do Senhor, né, vai se encontrar, porque Deus proverá sempre, sempre prove e vai prover obreiros que procuram fazer com bastante lealdade, né, essa função. Na realidade, o pastor, eu acredito que, mediante bastante oração e consultas também a Deus e confirmação, ele procura no seu hall de membros, hall de obreiros, né? Obreiros que verdadeiramente são leais ao ministério, obreiros que não levem Lealdade, né? O senhor está falando lealdade. lealdade. Ok. Obreiro leal, fiel, com certeza um pastor não vai colocar na sua tesouraria um obreiro que é avarento, que não é dizimista, por exemplo. Ok. Isso, ele não vai cometer esse erro, não se preocupe. Tá. O candidato tem que ser dizimista fiel. Fiel. Isso, ele não pode cuidar daquilo que ele mesmo não se cuida, né? Se ele não tem fidelidade a Deus com o seu próprio
com as suas próprias bênçãos materiais, como ele vai cuidar das bênçãos dos outros? Ficou a É, situação. me dá só um parênteses para eu dizer para os internautas o que é ser dizimista fiel. Existem três categorias de crentes: os que não são dizimistas, os que são dizimistas, mas não são fiéis, e o dizimista fiel. Quem não é dizimista, o nome já diz, não dizima. O dizimista que não é fiel, ele dizima de vez em quando. Mas o dizimista fiel, o nome dele aparece no relatório do livro Caixa nos 12 meses do ano. Então, Perfeito. se o nome dele aparece 12 vezes, que são os 12 meses do ano, então ele cumpriu com a questão da fidelidade. Então, o senhor está me dizendo que o candidato tem que ser dizimista fiel, leal. O que mais? Olha, a questão tesouraria, o tesoureiro, né? Ele requer caráter indúbio. A pessoa tem que ser, sem sombra de dúvida, tem que ter um caráter que seja plausível já diante da sociedade, com a sua família. O pastor vai ver se essa pessoa realmente ela tem condições de assumir e de manusear os dízimos e as ofertas da sua membresia. Então, tem que ser honesto. A honestidade é intrínseca ao cargo, né? Ela é anelada, não tem como. Né? E, além de tudo, além da honestidade, ele também não pode ser nécio, né? Ele também não pode ser uma pessoa irresponsável. O cargo requer muito a responsabilidade. Então, são qualidades que se forjam diante de uma pessoa que vai assumir tão grande posição diante do seu pastor, do ministério e da sociedade também. Lealdade, fidelidade, responsabilidade e honestidade. Queridos internautas, olha só, tem um comentário aqui da Sanhev, deixa eu ver se eu pego aqui. Ele escreveu que é uma função espinhosa e sujeita a julgamento alheio, e ele diz que já cumpriu essa jornada. Obrigado pelo comentário, irmão da Sanhev. A Gevi está mandando aqui a paz do Senhor. Givilauba. O pastor Josias está dizendo que uma das qualidades é que o tesoureiro tem que ser dizimista também, concordo. Agora, a questão do caráter, todas as qualidades são obrigatórias. Mas deixa eu dar um pitaquinho no caráter. Se o pastor coloca um tesoureiro que tem desvio de caráter, vai ter caixa 2 nessa tesouraria. Vai ter desvio de dinheiro. Esse tesoureiro vai pegar a grana durante o mês e depois ele diz assim: não, depois no final do mês eu recebo meu salário e eu completo aqui. Ai, irmão Noradi, quantos escândalos nos nossos arraiais evangélicos pelas pessoas erradas no cargo que não é da sua alçada, da sua competência. O pastor José escreveu: tem que ser discreto, sim, e guardar os nomes e os valores. Boa! Porque se o tesoureiro for um linguarudo, fofoqueiro, e tiver uma língua de aço, e sair espalhando, primeiro ele começa a conversar com a esposa. E minha esposa, o maior dizimista da igreja é fulano de tal, e o que dá menos é cicrano. E se isso começa a reverberar dentro da irmandade, os irmãos dizimistas vão ficar, e com razão, indignados. Então eu concordo com o pastor Josias. O senhor concorda com ele, irmão Noradi? Em gênero, número e grau. A ética, já falando sobre uma outra característica de um obreiro tesoureiro, né? É a sua ética, a sua postura ética. Um obreiro tesoureiro, ele jamais pode abrir ou constranger ou desvincular desse sigilo
sigilo bancário, seria como seria uma situação própria disso. Você não pode expor o que um irmão ganhou da sua 10ª parte, ou seja, você vai estar falando que a tal pessoa, ciclano, beltrano, ganha, né, 9 vezes mais do que ele deixou a 10ª parte ali na tesouraria, né, como dizem, e ofertas, né? Então, a ética nos diz que esta função ela nos requer sigilo, bastante sigilo. Ok, é verdade. Irmãos, eu estou trabalhando aqui na temática da tesouraria em igrejas evangélicas, como que é esse trabalho do tesoureiro na administração eclesiástica. Mas veja bem, eu sou um pastor assembleiano, o evangelista Noradi, ele também é um pastor assembleiano, pois ele dirige uma congregação, e concomitantemente, lá no campo que ele serve a Deus, a nível de campo, ele é o segundo tesoureiro. Ele não é o tesoureiro da congregação onde ele pastoreia, ele é o tesoureiro a nível do campo, onde ele presta os serviços junto ao seu pastor presidente. E no estatuto da igreja, as Assembleias de Deus, a, a presidência, o pastor presidente, é ele que tem a palavra final na gestão administrativa dos bens patrimoniais do campo que ele preside. Mas o pastor presidente ele tem a palavra final, mas o tesoureiro é a pessoa designada para trabalhar com o trabalho que envolve as questões monetárias, financeiras, as questões do dinheiro, seja em espécie ou não. Então, veja bem, surge alguns tensionamentos na relação pastor e tesoureiro. O senhor está vendo que a minha mão, esse é o encaixe da mão, né? Isto. Esse encaixe aqui é quando há harmonia entre o tesoureiro e o pastor. Mas quando não há harmonia entre eles, há tensões no contexto da administração eclesiástica e começa a ter atrito. Por quê? Porque alguns tesoureiros vão assim administrando e achando que pode mandar mais do que o pastor. E querem até dar a determinação final quando o estatuto da igreja reza que o responsável e a palavra final no modelo de governo assembleiano, que é um modelo episcopal. Me perdoe. O modelo de governo assembleiano, irmãos, eu estou falando num contexto assembleiano, ok? Quem é de outra denominação e tem um outro modelo, esquece o que eu estou falando. Eu estou falando num contexto de Assembleia de Deus, cuja administração eclesiástica segue um modelo episcopal. O que é o modelo episcopal? A palavra final é do líder maior, conforme o estatuto. E o líder maior é o pastor presidente. Então, irmão Noradi, explica para nós por que acontece esse desconforto nas relações entre tesoureiro, que quer dar ordem no pastor presidente, e aí quebra-se a ética. Antes disso, parece que tem um comentário aqui do Tiaguinho Cardoso. O pastor da congregação deve ter o conhecimento dos valores dos seus dizimistas ou somente o tesoureiro? Então, responde o Tiaguinho e também responde a minha pergunta. Vamos lá, Tiaguinho. Um abraço para o Tiago. Você é o filho do nosso pastor presidente. Olha a pergunta que ele me fez, né? Ele é capciosa, né? Na realidade, o pastor ele tem que ter o conhecimento, sim, né? Ele tem que ter o conhecimento. O pastor e o tesoureiro são as pessoas que têm que ser abertos qualquer, não tem que ter
não tem que ter reservas de conhecimento sobre a área da tesouraria em nenhuma hipótese, né? Tanto o tesoureiro como o pastor, né? E, e também na forma, na sua pergunta, aliás, né, que ela é bastante pertinente. Eu já tive várias reuniões tensas, né, em outras épocas difíceis, em que realmente o tesoureiro e o pastor eles não concordavam com a mesma ideia dos recursos, né, que deviam ser destinados ou a tal departamento, ou aquisição disso, ou feito de uma forma ou de outra. E, na realidade, é uma questão, pastor Éder, que não é difícil. Ela é traumática, ela é espinhosa, né? Mas é uma decisão fácil de ser resolvida. E o senhor já deu a resposta. Né? Nós, tesoureiros, podemos ter, às vezes, uma visão diferente do recurso a ser aplicado. O tesoureiro ele cuida do quê? Ele cuida das entradas disponíveis diante da sua membresia, ofertas e dízimos. Né? Vamos lá, as ofertas e dízimos você as recebe, você as guarda, você as leva no banco, você as paga todas as contas diárias, semanais, mensais, e, e mediante isso você tem também os desafios, né? Igreja, pastor, igreja é assim, ela funciona muito pela fé mesmo. Então, o pastor sempre está construindo, sempre está reformando, sempre está com pedidos aí, equipamento de som novos, equipamento disso, é o pessoal da musicalização, é o pessoal da diaconia que quer. Então, é uma chuva de pedidos e, e o povo vem e larga diante dele os orçamentos, né? E aí ele fica numa situação difícil. Aí ele vai e aperta o tesoureiro lá, né? Falou, ainda mais nos dias de hoje, em pandemia, a coisa ficou mais estreita, né? Tesoureiro virou um homem de fé. Depois dessa pandemia, pastor Ed, se o tesoureiro sobreviver, não infartar, não pegar Covid ou Jesus não recolher, você pode apostar nele que ele foi aprovado, viu? Né? Você pode apostar que ele é de grande valia. Mas veja bem, a resposta é simples. Né? A resposta é simples. Por mais que eu tenha, às vezes, uma visão, por mais que eu tenha, como obreiro, algum declínio para tal situação, ou tal investimento, ou tal momento que aguça teu coração, não, tem que ser assim. Se o teu pastor chegou para você e disse, filho, nós vamos fazer isso. Pronto, está resolvido o problema. Né? Está resolvido. Porque a gente tem que entender que nós fazemos parte de uma diretoria. E a diretoria às vezes decide, ou às vezes a diretoria não decide, quem decide é o pastor presidente. Sobre a tutela dele está a igreja, está o CNPJ, está também sobre a tutela dele as almas. Então ele tem um feeling espiritual que eu não tenho. Eu sou tesoureiro, posso ser pastor também, mas lá na ponta está ele. E ele e Deus sabem muito bem qual direção a tomar. Então, quando há, de repente, uma discrepância de decisão, mas com certeza, uma das qualidades do tesoureiro, eu esqueci de mencionar, mas é a humildade. Humildade, de certa hora, ele tem que retrair da sua opinião e deixar Deus obrar, e ele vai usar com certeza o pastor, o seu pastor, o nosso pastor, e a decisão certa vai estar com ele. Vai estar com ele. Eu já presenciei muitas vezes, às vezes eu queria tomar uma decisão, né? Ou seja, uma opinião, mas retraí-me e falei, eu vou esperar e vou ver como Deus vai agir. Irmão Éder, graças a Deus que eu fiquei quieto. Né?
Graças a Deus, nós nos mantivemos na obediência e no aprendizado, e isso nos trouxe grandes benefícios, né? O pastor Josias escreveu: oferta hoje do tamanho da fé do tesoureiro. KKKKK. Olha, Querido evangelista Noradi, evangelista, o bairro da igreja que o senhor pastoreia em Foz do Iguaçu, qual o nome do bairro? é Jardim Panorama. Jardim Panorama. Ah, pastor Levi Fanes entrou! Pastor Levi Fanes, aqui de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ele está ali conduzindo a igreja que pertence ao campo de Miracatu. Pastor Levi Fanes é um amigão do peito, um servo de Deus. E o irmão da Sanhev escreveu que o ônus da responsabilidade sem o bônus da tomada de decisão. Nem todos aguentam. Esse cargo exige abnegação. É verdade. É o seguinte, vamos para os momentos finais, porque faltam 8 minutos para encerrar a live. Passou rápido, não passou? Rapaz, é impressionante, né? Mas para mim estaríamos no primeira meia hora só, né? Não, mas fica tranquilo, porque é a primeira de muitas. O senhor topa fazer outras comigo? Olha, estou à disposição, à disposição. Tenho acompanhado, os temas são maravilhosos, né? E a gente só enriquece a nossa vida e a nossa alma ouvindo as tuas lives aí, pastor Ed. O senhor está de parabéns. É um trabalho que com certeza renderá frutos grandiosos para o reino de Deus aí, nesse Brasil inteiro. Pastor Levi Fanes está dizendo: paz do Senhor Jesus Cristo, nobre companheiro. Deus abençoe. Eu já dirigi uma igreja em São Paulo. Isso está com uns 20 anos atrás. Aí o tesoureiro chegou com uma nota para eu assinar de uma compra que ele fez sem a minha autorização. Não prestou, não prestou, irmão. Eu falei para ele, o senhor comprou com ordem de quem? Tá. Pastor, eu vi lá, eu comprei, eu peguei o dinheiro do caixa da igreja, assina aqui. Eu falei, não vou assinar, não. Eu não te dei ordem para comprar esse negócio. Que é o seguinte, que a gente tem que deixar muito claro aqui. Dentro da receita da igreja, nós temos as despesas ordinárias e as extraordinárias. O que o tesoureiro vai fazer ali o trabalho ao lado do seu pastor, e que ele está autorizado, é cumprir com o pagamento das despesas ordinárias. Quando tem as extraordinárias, ele tem que ter juízo para conversar com o líder maior, né? Para não ter desconforto. Então, esses desconfortos acontecem, esses atropelamentos, pela quebra da ética. Meu querido, está faltando 6 minutos para encerrar. Então, eu vou pedir para o senhor fazer as considerações finais. O senhor falar aquilo que está no seu coração, para a gente poder concluir. Alguma pergunta que eu não fiz e o senhor queria dizer aos nossos internautas, o senhor tem 5 minutinhos, porque quando dá aqui 59 minutos, começa uma contagem regressiva do Instagram, e se a gente não parar, eles cortam a nossa tela. Então, o senhor tem 5 minutinhos aí para fazer as considerações, os agradecimentos e dizer aquilo que, porventura, eu não perguntei e o senhor queria falar. Mas amém. O assunto foi discutido, foi alancado aí realmente palavras que vão chegar aí aos corações de muitos obreiros. Na realidade, eu queria deixar um breve relato aos companheiros obreiros e tesoureiros, né? Que a gente sofre, pastor Éder, um certo bullying como tesoureiro. Viu? Não é pensar que é fácil, não. Viu? Daria processo judicial aí, viu? Daria mesmo. A gente é bulinado o tempo inteiro. Né? Uns vêm, é o pastor que apresenta, esse é meu tesoureiro, abraço com os dois braços. Né?
o outro já diz, é teu tesoureiro, pastor. Mas é assim, é uma função que, que realmente está no coração de Deus. Deus precisa de homens e mulheres também com essa capacitação, com essa determinação. Então, obreiro, se prepare, seja sempre sincero, fiel, em tudo. Não se preocupa que muitas das vezes você está nessa posição, você leva muita pancada, leva muita dificuldade, mas mantenha-se digno com o teu pastor, ao lado do seu pastor. Eu tenho certeza que a bênção de Deus vai ser sobre a tua vida. Nunca se levante contra o seu pastor, nunca, jamais. Jamais. Não só na função tesouraria, mas em todas, né? Abrace seu pastor, ore com ele, chore com ele. Eu tenho certeza que algo maior Deus tem com você, sempre no nome de Jesus, né? E, pastor Éder, estou com saudade de você, rapaz. Você esteve aqui em Foz, né? Aí de Maringá, soube que você passou a Macedônia, foi lá para Curitiba, está em Curitiba ao lado do nosso presidente, pastor Davi, né? Isso nos deixou bastante alegres, né? Porque por mais que se conhecemos assim por poucas horas, né? Mas foi uma empatia espiritual muito grande, tem um apreço muito bom, acompanho o seu trabalho via live mesmo, né? E a gente vê que a sua vida é pautada na palavra de Deus, no testemunho do Senhor. Então, isso nos edifica também. O seu caráter nos edifica aqui em Foz do Iguaçu muito também. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aí falando um pouco mais do dia a dia de um obreiro, de uma tesouraria. E é assim a obra do Senhor. E assim nós vamos em frente, né? Sempre crendo no milagre, sempre crendo nas bênçãos de Deus, sempre pautados pela palavra do Senhor e sempre mais ouvindo do que falando, que é uma grande virtude que o Senhor nos ajuda sempre a sermos vitoriosos em nome de Jesus. Queridos internautas, eu estou recebendo aqui o meu amigo, irmão, tesoureiro, dirigente de congregação, evangelista, Noradi, cujo sobrenome também é evangelista. Ele é de Foz do Iguaçu, da Assembleia de Deus, Ministério Missão, presidido pelo nosso querido pastor Isaías Cardoso. E também quero aqui deixar o meu abraço ao Tiaguinho, que é o filho do nosso pastor presidente, lá de Foz, do Ministério Missão. Agradecer a atenção de todos aqui nessa live. Eu vou deixar a mesma gravada. Quem não pegou do início, depois entra no meu Instagram e assiste na íntegra. E também vou encaminhar para o senhor, irmão Noradir, o link da gravação para o senhor compartilhar nas suas redes sociais. Quero agradecer ao senhor, a sua esposa, suas filhas. Quero agradecer a Deus pela gentileza e pela forma tão assim especial como Deus te usou para nos trazer informações relevantes sobre a função do tesoureiro na administração eclesiástica. Queridos irmãos, então nós vamos concluir agora, está faltando um minutinho para encerrar, mas a gente vai encerrar em nome de Jesus, tá bom? Para todos aí, ó, a mãozinha, né, junta, né, o abraço fraterno virtual. Deus abençoe, tenha um ótimo descanso reparador e uma ótima semana. E Deus guarde a todos nós deste momento tão conturbado, referente à pandemia, o Covid-19. Deus nos guarde, Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Irmão Noradi, paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Éder. Saudação à sua esposa e família aí. E a todos os irmãos aí do campo do Cajuru e todos os irmãos da nossa capital aí. Deus abençoe. Conte conosco. E assim que possível, estaremos juntos em Foz do Iguaçu. Amém. Assim contamos, então. Tá? Amém. A paz do Senhor. Senhor, Deus abençoe.